O Supremo Tribunal Federal começou a analisar nesta tarde o reconhecimento da união homoafetiva. A repórter Gisele Loureira acompanhou os trabalhos e tem ao vivo mais informações. Boa noite, Gisele. Boa noite, William. A sessão terminou há pouco, mas o reconhecimento de união entre pessoas do mesmo sexo foi adiado para amanhã. O relator, ministro Aires Brito, já deu provimento às duas ações, tanto a da PGR quanto a do governo do Rio de Janeiro. Durante a leitura do voto, ele citou trechos do Parlamento Europeu e das constituições estaduais de Sergipe e do Mato Grosso, que asseguram os direitos individuais, independentemente da orientação sexual. Vale lembrar que essa é a primeira vez que o Supremo julga esse tipo de matéria, e seja qual for a decisão, já está na lista dos julgamentos inéditos da Suprema Corte. Os detalhes da primeira parte desse julgamento você acompanha agora. As duas ações que conduziram o julgamento dessa quarta-feira foram ajuizadas, respectivamente, pela Procuradoria-Geral da República e pelo Estado do Rio de Janeiro. Pediam um reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo. Segundo a PGR, os homossexuais devem ser tratados com o mesmo respeito e consideração que os demais cidadãos. Motivo suficiente para que a Suprema Corte Brasileira declarasse a obrigatoriedade do reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, desde que sejam atendidos os mesmos requisitos da união estável entre heterossexuais. Para a PGR, o não reconhecimento desse tipo de relacionamento implica não só em privar esses casais de uma série de direitos de conteúdo patrimonial e extrapatrimonial, como também reflete o menosprezo à própria identidade e dignidade. O princípio da igualdade, todos sabemos, impõe que todas as pessoas devem ser tratadas pelo Estado com o mesmo respeito e consideração. E tratar todos com o mesmo respeito e consideração significa reconhecer que todas as pessoas possuem o mesmo direito de formular e de perseguir autonomamente os seus planos de vida e de buscar a própria realização existencial, desde que isso não implique na violação de direitos de terceiros. O governo do Rio de Janeiro também entrou com pedido para serem estendidos aos funcionários públicos homossexuais os mesmos direitos previstos no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado, como, por exemplo, a concessão de licenças. O advogado que representou o Estado do Rio de Janeiro enumerou uma série de atos que demonstraram um preconceito contra os homossexuais durante décadas. Entre eles, o desligamento de um soldado das Forças Armadas na década de 70, depois dele ter se declarado homossexual. A vida boa é feita dos nossos afetos. A vida boa é feita dos prazeres legítimos. A vida boa é feita do direito de procurar a própria felicidade. De modo que o que se pede aqui, em primeiro lugar, que este tribunal declare na tarde de hoje, é que qualquer maneira de amar vale a pena. Na tribuna, entidades favoráveis à união homoafetiva também argumentaram, alegando que não há justificativa para discriminar o afeto entre pessoas do mesmo sexo. Segundo elas, o costume extrapola a realidade brasileira. Já existem 34 comissões neste país, quer da Ordem dos Advogados, quer do IBDFAM, que estão promovendo um verdadeiro derrame de demandas no âmbito do Poder Judiciário. Tanto que a revista super interessante deste mês traz um artigo em que diz: a justiça é amiga dos gays. Não há democracia sem respeito a esses direitos. Portanto, quando o Poder Legislativo se omite, quando ele marginaliza, quando ele exclui, quando ele discrimina pela omissão, há um vício nessa democracia. E esse vício nessa democracia, resultante dessa omissão, só pode ser sanado pelo Poder Judiciário. Essa não é uma questão de política, essa não é uma questão de preferência pessoal, de moralidade privada, essa é uma questão de princípio. E questões de princípio, sobretudo quando envolvem minorias estigmatizadas, têm o seu foro por excelência na jurisdição constitucional. Os mais conservadores e religiosos pressionaram por um resultado contrário ao reconhecimento de relacionamentos gays. Poligâmicos, incestuosos, alegrai-vos. Eis aqui uma excelente tese para justificar os seus comportamentos. Aliás,
fundamentos filosóficos, como dizem na petição inicial. Vocês existem e procuram afeto. Que diferença há entre este tipo de comportamento e o comportamento cujo tratamento jurídico é limitado a ser tratado como um fenômeno filosófico, metafísico e que por si só mereceria o respeito e absorção da Constituição?